Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo tema na nossa aula de hoje. Então acompanha comigo o objeto de conhecimento. Nessa aula de número 13 vamos falar sobre os determinantes. O detalhamento são os conceitos, a definição e aplicação de determinantes de ordens 1 e 2, tá? Ou de primeira e segunda ordens, tá? Então, nós temos os determinantes, tá? Que podem ser primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, enfim. Mas nós iremos abordar especificamente os determinantes de ordem 1 e 2 nessa nossa aula, tá bom? Então, vamos ao conteúdo. Muito bem, muito bem. Então, chegamos no conteúdo de determinantes, tá? Para nós estudarmos os determinantes, nós precisamos conhecer as matrizes. Vocês já conhecem as matrizes, nós já tivemos aulas aqui sobre as matrizes, vimos as operações de adição, subtração, multiplicação de matrizes. Aprendemos que as matrizes elas possuem ordens diferentes, né? Nós temos matrizes quadradas, nós temos matrizes, tipos de matrizes como matriz linha, matriz coluna, matriz identidade, matriz nula, tá? Então, a base para o estudo do determinante são as matrizes, tá? E aí nós temos determinantes de primeira, segunda e terceira ordem, que é o que nós vamos estudar aqui no nosso curso, ok? Vamos começar falando sobre os determinantes de ordem 1 e 2. Determinante de ordem 1, a gente quase não encontra nos exercícios, a gente vai abordar apenas para efeito de conceitos, tá? Mas o que normalmente a gente trabalha são os determinantes de ordem 2, tá? E aí eu vou apresentar para vocês logo mais o que é um determinante de ordem 2, tá certo? Então vamos chamar a nossa primeira cartela para a gente ver algumas definições. Muito bem. Então, determinantes de ordem de primeira e segunda ordem. O determinante é um número, o determinante é um número associado a uma matriz quadrada, ok? Então, para o cálculo do determinante, nós iremos encontrar, ou melhor, nós iremos trabalhar com as matrizes quadradas. No caso aqui dos determinantes de ordem 2, por exemplo, a gente vai trabalhar com as matrizes quadradas de ordem 2, ok? E aí ele fala, né? O determinante é um número. Aí você pode estar se perguntando, professor, como que o determinante é um número se nós temos uma matriz? Né? E dentro dessa matriz nós temos ali vários números. Por que o determinante, então, é um número? Ora, porque a partir desses elementos da matriz, tá? Nós iremos chegar em um número, tá bom? Então, esse determinante, esse valor, ele representa, na verdade, a associação de todos os elementos que nós temos dentro dessa matriz, tá bom? Vamos voltar então. Esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. Indicamos o determinante de uma matriz A, por exemplo, det, por det-A. Então, det-A é a abreviação de determinante. Então, quando eu me refiro aqui det-A, por exemplo, ou det-B, sei lá, eu estou querendo dizer que eu estou me referindo a um determinante da matriz A ou a um determinante da matriz B, tá bom? Então, essa daqui é a nomenclatura que a gente vai usar para representar o determinante. Podemos, assim, representar o determinante por duas barras entre os elementos da matriz. Que barras são essas? Olha só, alguns exemplos, ó. Determinante, né, da matriz X.
Então, eu vou representar com det(x). Nesse caso aqui, ó, determinante da matriz X, as barras que ele se refere são essas, tá? Igual a 8. Veja, o determinante de uma matriz de ordem 1 é igual ao próprio elemento da matriz, pois esta apresenta apenas uma linha e uma coluna. Nós aprendemos que as matrizes, né, são formadas por linhas e colunas, e existem matrizes com apenas um único elemento. Tá? Existe matriz com um único elemento. Não é comum a gente ver, normalmente a gente, né, trabalha com matrizes com vários elementos, mas existe a matriz que possui apenas um único elemento. Tá? E essa matriz é do tipo, é de ordem, né, 1 por 1, ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 1. Tá? Por isso que aqui no título da nossa aula a gente está falando sobre os determinantes de primeira e segunda ordem. Tá? Então, quando eu for calcular o determinante de uma matriz que possui um único elemento, o resultado será o próprio elemento dessa matriz. Tá certo? Vamos seguindo aí. As matrizes de ordem 2 ou matriz 2 por 2 são aquelas que apresentam duas linhas e duas colunas. O determinante de uma matriz desse tipo é calculado, primeiro, multiplicando os valores constantes nas diagonais, né? Que no caso é uma diagonal principal e a outra secundária. Ok? Então, quando eu for trabalhar o cálculo dos determinantes de ordem 2, por exemplo, eu vou multiplicar os elementos tanto da diagonal principal quanto da diagonal secundária, tá? Porque no caso de uma matriz quadrada de ordem 2, nós teremos apenas duas diagonais, tá? Nós teremos a diagonal principal, vou já mostrar para você, e teremos a diagonal secundária, tá? Isso no caso do determinante de ordem 2. Quando a gente for trabalhar o determinante de ordem 3, vocês vão ver que nós teremos outras diagonais. Nós teremos um total de 6 diagonais, tá? 3 principais e 3 secundárias, tá? Mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, por hora, nós teremos apenas duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, vamos lá que eu vou te dar um exemplo agora. Veja, aí está a matriz A, tá? Ele deu a matriz A. Primeira coluna, 2, 7, 5 e 3. Ok? Professor, quem são as diagonais aí nesse caso? Agora eu quero que você preste bastante atenção, tá? Diagonal principal, meus amigos, ela sempre vai ser nesse sentido. E nós vamos representar como DP, diagonal principal. Tá? E a diagonal secundária? A diagonal secundária é essa outra aqui, ó. Nós vamos representar como DS. Ok? Muito importante essa definição, porque na hora do cálculo, a gente não pode inverter esses elementos, tá? Então, observem que no caso aqui da diagonal principal, eu tenho a multiplicação de dois termos, que é o 2 e o 3, beleza? Essa linha tracejada que eu fiz, ela indica que esses dois elementos serão multiplicados, tá? E na diagonal vermelha também. O 7 e o 5, eles serão multiplicados, tá? Sempre multiplicação, tá? Não é adição nem subtração, é sempre uma multiplicação, tá bom? Bom, como é que a gente resolve o cálculo de um determinante? Eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno, tá? Essa relação aqui, ó.
determinante da matriz A é igual diagonal principal menos diagonal secundária. Anotem aí, porque a gente vai usar essa relação depois. Tá bom? Determinante da matriz A é igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Como assim, professor? Diagonal principal e diagonal secundária? Ora, é o resultado. Qual é o valor da diagonal principal nesse caso aí? É só multiplicar, né? 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, a diagonal principal vale 6, tá certo? E a diagonal secundária é igual a 35, beleza? 7 vezes 5, 35. Pronto. Mas vejam, isso aí ainda não é o determinante. Ainda não é a resposta, tá? Para o nosso determinante. Isso aí é apenas a multiplicação dos elementos que estão tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária. Nós vamos encontrar o determinante agora, ó. O determinante da matriz A vai ser igual. Vai ser igual. Qual é o valor da diagonal principal que nós encontramos? 6, não foi? Então tá aqui, ó, 6 menos diagonal secundária, 35. Certo? Aí está. Então, determinante de A é igual a menos 29. Beleza, pessoal? Tranquilo? É dessa forma que vocês vão resolver os determinantes de ordem 2, tá? Desse jeitinho aí. Vocês vão calcular o valor da diagonal principal, depois o valor da diagonal secundária e em seguida subtrair diagonal principal menos diagonal secundária. Só tem que ter cuidado com o jogo de sinal. Nesse caso aqui, ó, o valor da diagonal secundária foi um valor positivo, 35. Mas se tivesse sido um valor negativo, por exemplo, aí você tem que ficar esperto com o jogo de sinal, porque eu vou ter um sinal negativo aqui no 35, né, se fosse negativo, e eu tenho um sinal negativo ali na operação, veja, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu teria que fazer um jogo de sinal, menos daqui com menos de lá, então o resultado já seria positivo, tá bom? Não é o caso aqui, o 35 foi um valor positivo, não teve problema, tá? Foi só substituir os valores, ficou 6 menos 35. Aqui nós temos um jogo de sinal da adição, né? Sinais diferentes, eu subtraio os valores e repito o sinal do maior, por isso que deu menos 29, vocês já sabem, né? Uma coisa é 35 menos 6, outra coisa é 6 menos 35, tá? Então, o resultado aqui, menos 29. Beleza? Vamos para o próximo exemplo agora? No nosso próximo exemplo, nós temos aí, ó, vamos encontrar o determinante da matriz a seguir. Muito bem, então, novamente, nós temos uma matriz quadrada de ordem 2 e tal, né? Para eu calcular o determinante dessa matriz aqui, eu vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Mas vamos lá. Quanto vale a minha diagonal principal? A diagonal principal, nesse caso aqui, é igual a 3 vezes 8, 24. Menos do 3 com mais do 8, menos vezes mais dá menos. Então, aqui, ó, menos 24. Ok? Então, a diagonal principal dessa matriz A, menos 24. Vamos agora encontrar o valor da diagonal secundária. Mesma ideia. Eu vou multiplicar os termos dessa diagonal secundária. Então, 7 vezes 15. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 5, 35. 70 mais 35, 105. Então, 105.
ok? Muito bem, encontrei diagonal principal, encontrei diagonal secundária. Agora vamos voltar aqui para a nossa relação, né? Deixa eu tirar daqui e colocar mais para o lado. Então a nossa relação é diagonal determinante da matriz A. Determinante da matriz A é igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal menos 24, tá? Aí eu vou repetir aqui o sinal da operação, né? Diagonal secundária, um valor positivo, 105. Então, tranquilo aqui, né? Não preciso fazer nenhum jogo de sinal, apenas substituir mesmo. Então, eu tenho menos 24 com menos 105, ok? Veja, eu tenho dois valores negativos, sinais iguais, o que a gente faz? Soma e repete o sinal. Então, eu já sei de antemão que o valor aqui vai ser negativo, tá? Então, vamos lá. 24 mais 105. Vai dar 129, né? Vamos só confirmar aqui. 105 mais 24. 9, 2 e 1. Então, resultado 129. Ok? Muito bem, muito bem. Então, o valor desse determinante, vamos encontrar o determinante da matriz a seguir. Pronto. Então, esse é o valor do determinante da matriz A, tá? Menos 129. Ok? A maioria dos exercícios, eles não vão cobrar da gente apenas o cálculo do determinante. Às vezes eles colocam ali uma metodologia diferente, né? Mas a base para o cálculo é essa daqui, tá? A base para o cálculo do determinante de ordem 2 é essa, tá bom? O que pode acontecer, como eu falei, é na questão ser cobrado ali um outro artifício, um outro tipo de cálculo, mas sempre envolvendo o cálculo do determinante, que é o que nós temos aí no exemplo 3. Acompanha comigo? Veja, dadas as matrizes A e B, calcule. Veja, aqui ele já colocou um temperozinho a mais, né? Det A vezes det B. O que significa isso? Significa que ele quer que nós multipliquemos os resultados do determinante da matriz A pelo determinante da matriz B, ok? Então vocês já entenderam o que nós precisamos fazer aí, né? Nós precisamos encontrar o valor do determinante da matriz A e o valor do determinante da matriz B. Quando a gente encontrar esses dois valores, aí nós iremos fazer o quê? Multiplicá-los, tá? Vamos lá, então? Então, vamos começar aqui calculando o determinante da matriz A. Então, o determinante da matriz A vai ser igual. Podemos fazer aqui, para economizar espaço, vamos logo calcular aqui as diagonais principais, né? A diagonal principal e secundária. Vamos colocar aqui diagonal principal, tá? Nesse caso aí, ó, 2 vezes menos 4 é igual a menos 8. 2 vezes menos 4, menos 8. Beleza? Diagonal secundária agora. Diagonal secundária. 3 vezes 5, 15. Ok? Então, diagonal principal menos 8, diagonal secundária 15 positivo. Agora vamos encontrar o determinante. Determinante de A. Diagonal principal, né? Quem é a diagonal principal?
menos 8, diagonal principal, menos diagonal secundária. Nesse caso aqui é 15. Beleza? Diagonal determinante de A é igual a menos 8, menos 15 vai dar menos 23. Tudo bem, meus amigos? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Então, o resultado aí da matriz, do determinante da matriz A, menos 23. Tá certo? Ou seja, eu já tenho esse valor aqui. Ó, eu já tenho o valor do determinante de A, que é menos 23. Vamos agora encontrar o valor do determinante de B. Também, mesma ideia. Mesma ideia, tá? Determinante de B agora, né? Determinante da matriz B vai ser igual diagonal principal. Vamos deixar da mesma forma que a gente trabalhou o anterior, né? Então aqui, diagonal principal vai ser igual a 12. 3 vezes 4, 12. E a diagonal secundária, 8 vezes 1. Diagonal secundária, 8 vezes 1, que é igual a 8. Encontrando o determinante agora, determinante da matriz B vai ser igual diagonal principal, que é 12, né? Diagonal principal, menos a secundária. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, determinante da matriz B é igual a 4. 12 menos 8, 4. Muito bem, muito bem. Então, vamos voltar aqui para o comando da questão, onde ele diz, ó, calcule det A vezes det B. Então, o valor determinante de B é igual a 4, ok? Encontrados aí os valores, né, dos dois determinantes, agora vamos multiplicar. Determinante da matriz A vezes determinante da matriz B. Matriz A, menos 23, vezes a matriz B, que é igual a 4. Nós já vimos que esse resultado vai dar negativo, né? Porque eu tenho um sinal negativo aqui no 23, então eu já sei que o resultado vai ser um valor negativo. Agora basta multiplicar 23 vezes 4. 20 vezes 4 vai dar 80. 3 vezes 4, 12. 80 mais 12, 92. Então, o resultado aí da operação, menos 92, tá certo? Menos 92. Então, vocês viram que apesar de ele ter colocado aqui, né, pedido para a gente fazer uma operação, determinante de A vezes determinante de B, mas a gente sempre vai partir do princípio de que o cálculo do determinante ele será necessário, tá? Então você encontra ali o valor do determinante da matriz e em seguida você vai fazer o que está sendo pedido ali, a operação que está sendo exigida no comando da questão, tá? E aí lá no início da aula eu falei para vocês da importância, né, de nós não invertermos aqui essas diagonais, tá? Então, se eu tenho aqui diagonal principal nesse sentido, tá? Eu não posso, de repente, chamar a diagonal principal de diagonal secundária, por exemplo, porque nós teremos valores diferentes, tá? Vamos voltar aqui para a gente fazer algumas considerações sobre essa questão aí da gente, de repente, inverter essa lógica, né? Ao invés de eu
tratar a diagonal principal como diagonal secundária, né? Olha só o que pode acontecer. Vamos supor que eu fizesse assim, ó, diagonal secundária menos diagonal principal, tá? Nesse caso aqui, ó, como nós temos um produto, eu não teria maiores problemas se eu invertesse, né, aqui essa operação. Vamos supor que a diagonal secundária que nós encontramos foi 4, né? E a diagonal secundária, nesse caso, foi menos 23, tá? Nesse caso aqui do produto, se eu inverter esses valores, eu não vou ter nenhum problema, tá? Mas no caso aqui da subtração, tá? Eu invertendo esses valores, eu já vou ter alguma inconsistência na minha resposta, tá? Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, ó, no nosso exemplo 2. Vamos supor aqui que nós tivéssemos feito diagonal secundária menos diagonal principal, tá? Qual foi o valor da nossa diagonal secundária ali? Foi menos 105, não foi? Menos 105. Então, diagonal secundária menos 105. A diagonal principal... Não, perdão. A diagonal secundária aqui foi 105 positivo, né? Ficou negativo ali por causa da operação. Então, a diagonal secundária é 105 e a diagonal principal que nós encontramos foi menos 24, tá? Mas observa que eu já tenho aqui um sinal negativo na operação. Então, eu sou obrigado a fazer um joguinho de sinal aqui. Então, eu vou repetir o sinal da operação, tá? Vou colocar o termo negativo entre parênteses, tá certo? E olha o que vai acontecer, ó. Quando eu fizer esse jogo de sinal, vai ficar 105 mais 24, né? Eu sou obrigado a fazer o jogo de sinal ali. Menos vezes menos vai dar mais. Então, esse resultado aqui seria um resultado positivo, né? Ó, 129. Ok? Mas o resultado correto é esse aqui. Menos 129. Por quê? Porque a regra, né? A regra é que nós façamos primeiro diagonal principal menos diagonal secundária, tá? Então isso aqui, ó, não vale, tudo bem? É apenas, estou fazendo essa consideração apenas a título de alerta, tá? Caso você, na hora que estiver fazendo ali uma prova de vestibular, uma avaliação, enfim, você não inverta aqueles termos ali, tá bom? Porque o resultado, ele dá, de fato, diferente, está provado aqui, ó. Eu utilizei os mesmos valores, né? Mas como nós temos uma operação ali de subtração, tá? Pode acontecer de você precisar fazer um jogo de sinal, como foi o caso aqui, e o resultado dá completamente diferente. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de determinante de matrizes quadradas de ordem 2, e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.